Maravilhoso. Existe a fé humana e existe a fé de Deus. A fé humana, ela é praticamente sem obras. A fé de Deus, ela te movimenta. É impossível tu ter a fé de Deus e não colocar em movimento. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Significa, a fé de Deus, se ela não está te impulsionando a ousar no Senhor, ela não é a fé de Deus. A fé de Deus nos dá ousadia, nos põe em movimento para usar nele, para vencer o pecado, para abandonar os vícios autodestrutivos, para glorificar o nome dele. Ousadia, é isso que Deus quer de nós. Ousadia. A ousadia glorifica ao Senhor. Quando nós compramos um apartamento em Palhoça, o vendedor, ele, na verdade, não nos explicou tudo direitinho como seria o processo, o que a gente ia precisar gastar em dinheiro nessa compra. Ele nos falou a respeito de alguns valores que nós teríamos que pagar, mas ele omitiu algumas coisas. E na caminhada nós fomos nos deparando com algumas surpresas desagradáveis. Aí surgiu uma situação em que tinha que dar um valor mais. A entrada de 3.500 passou para 6, 7 mil reais, aumentou 1.800. Nós pensávamos quando fosse dar os 1.200 para a assinatura do contrato e estaria ali tudo liquidado, e aí nós somente iríamos pagar quando na entrega de chaves. Nós ficamos alarmados porque daí tinha que pagar a construção. E o nosso orçamento estourou. Ele nivelou, a entrada com a saída nivelou e ultrapassou a saída. 850 reais negativos. Eu cheguei ao ponto de querer desistir na hora de dar os 1.200 para assinar a escritura. Eu quase desisti. Quase desisti. Mas eu ouvi uma voz que me disse: ouve. E eu disse para aquele vendedor, eu disse: olha, racionalmente eu estou a fim de desistir agora, porque eu não vou ter condições de honrar esse compromisso. Mas porque eu ouvi o meu pai falando para mim ousar, então eu vou assinar aqui e vou dar os 1.200. E Deus, nesses 5 meses, vai me dar as condições de eu poder honrar esses 850 reais, que é negativo. Quando nós viemos de Santa Catarina para cá, com o Escort ano 90, que nós já tínhamos há 4 anos, o mecânico olhou e disse: tá bom para ti ir, de repente tu vai deixar lá mesmo, tudo bem. Só que quando nós saímos de São José, entramos em Palhoça, e quando estava saindo de Palhoça para entrar em Paulo Lopes, já começou a dar problema o carro. Eu pisava no fundo do acelerador, e o carro não perdia força. Nós fizemos uma viagem que era para durar 6 horas de Grande Florianópolis, que é São José, até Porto Alegre, até Cachoeirinha, era para fazer em 5 horas e meia, 6 horas. Nós levamos 14 horas para ir de São José a Osório. Mas, pela graça de Deus, nós conseguimos chegar. Nos controlando, porque estávamos tensos, agarrados ao volante, querendo, se pudesse botar força naquele carro e fazer ele andar. Eu cheguei a ficar doído, meu corpo ficou doído, tamanha tensão, e me controlando para não, de repente, me irritar com a minha esposa, com meus filhos e com a minha sogra que estava junto. Nós não fizemos por imprudência, porque nós levamos no mecânico. Mas Deus foi nos dando ousadia para entender e para poder se posicionar com bom ânimo quando há aflição. De nos gloriar não somente nas vitórias que Deus nos dá por um apartamento, por um automóvel ou por qualquer outra coisa, mas também Ele nos ensinou, nesses 17 anos de conversão, nos ensinou a nos gloriar nas tribulações. Porque Deus nos possibilitou
enxergar além da aflição e além da tribulação. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Provavelmente eu não amo o Senhor como deveria ele ser amado. Mas na minha força, eu vou. E eu amo Ele. Então as coisas negativas, as coisas ruins que acontecem comigo, eu glorifico a Deus, porque eu sei que não é Ele que está agindo ali. Ele pode ter dado a permissão, mas não é Ele que está agindo. E eu sei que no final de tudo aquilo, eu vou sair dali com mais experiência e mais conhecimento de Deus. O Jó, nosso irmão Jó, ele era um homem temente a Deus, se desviava do mal, mas o conhecimento que ele tinha era parco, era um conhecimento teórico, um conhecimento intelectual. Qualquer pessoa pode pegar as escrituras e ler toda ela e ter a capacidade de gravar versículos e capítulos. Mas para nós termos o rema, a revelação de Deus, nós precisamos ter o logos, a intelectualidade, o conhecimento intelectual, a leitura, o gravar. Para nós poder ter o rema, tem que ter o logos. E Jó, lá pelas tantas, ele declara que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas com aquela experiência ele conheceu a Deus. As experiências negativas dos filhos de Deus servem para que os olhos sejam mais clareados e eles conheçam de verdade ao Pai Celestial. E isso dá ousadia. Isso faz com que os filhos comecem a ousar. Porque hoje nós não conseguimos ousar no Senhor como no Velho Testamento. O nosso ministério é mais glorioso que o ministério da letra. O nosso ministério é da graça, o nosso ministério é do Espírito Santo. É Deus, é a vida de Deus dentro de nós. É o Espírito de Deus dentro de nós, fluindo de dentro de nós, de dentro para fora. E Deus me disse, ouse. E veio um carro que nós não teríamos condições de ter. Mas Deus diz, ouse. E Deus usou uma pessoa que me consolidou desde o tempo da prisão. Um homem que tem um coração na obra. E facilitou para mim poder ter. Deus abençoou ele com uma Mitsubishi. E ele estava com o carro parado já há 1 ano e pouco. E ele disse, vamos arrumar ele, vai embora para a tua casa com ele. Não pare de dar o teu dízimo, não pare de dar a tua oferta, não deixe de pagar as tuas contas. Se sobrar alguma coisa, aí tu deposita na minha conta. Se não sobrar, não precisa me ligar para dar explicação. É Deus! Nós, seres humanos, estávamos um pouco angustiados. Mas no fundo, nós tínhamos esperança. A única certeza que eu tinha é que nós não vamos voltar de ônibus para casa. Tanto é que nós estávamos cheios de sacolas, a sogra ainda com problema de embolia pulmonar. Eu digo, uma coisa eu sei, de a pé, de ônibus, nós não vamos voltar para casa, nós vamos voltar de carro. E as coisas estavam dando para nós não ter esse veículo, de ter um outro veículo mais econômico, manutenção mais barata. Mas a própria Deus nos dá isso. Aí quem vê diz, a manutenção é cara, tudo é caro, mas a bênção do Senhor, quando Deus abençoa alguém com alguma coisa, ela não vai trazer dores. Se a manutenção é cara, Ele vai estar junto para estar ali, suprindo as necessidades. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. E ela enriquece. Mas é uma riqueza espiritual, não é algo para a gente agora descer do carro, todo importante, de repente com segurança em volta. Não, nada disso. É manter um patamar, simplicidade. Ser ousado, mas simples. Ser ousado, mas humilde. Sabe? Quando chega num lugar, alguém olha para ti e não dá nada para ti. Será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí não dá nada para ti. Será que vai sair alguma coisa desse baixinho? Será que vai sair alguma coisa desse negrinho? Ou dessa branquinha?
Será que vai sair alguma coisa desse aleijado?